Você já se perguntou como Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, encontrou uma esposa e gerou descendentes? Se você quer descobrir todos os detalhes dessa fascinante narrativa bíblica e entender as diferentes interpretações teológicas, inscreva-se agora no nosso canal e deixe seu like. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe suas opiniões nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Vamos explorar juntos os mistérios e as lições da Bíblia. A história de Caim é repleta de mistérios e contradições que intrigam estudiosos e fiéis há milênios. Desde sua infância, Caim foi marcado por uma série de eventos que moldaram seu destino. A Bíblia nos conta que ele foi um agricultor, enquanto seu irmão Abel foi um pastor de ovelhas. Essa diferença de ocupações pode parecer trivial, mas se torna crucial no desenvolvimento da trama. Caim, sendo o primogênito, carregava consigo expectativas e pressões que possivelmente influenciaram suas ações futuras. Conforme o relato bíblico, um ponto crucial é o sacrifício que ambos irmãos oferecem a Deus. Caim, dos frutos da terra, e Abel, das primícias de seu rebanho. A aceitação divina recai exclusivamente sobre a oferta de Abel, deixando a de Caim rejeitada, um evento que semeia a semente da discórdia e ressentimento. Mas o que motiva Deus a rejeitar a oferta de Caim? Teria sido a qualidade do sacrifício ou algo mais profundo, como a intenção e o estado de espírito de Caim? Este episódio desperta uma série de questões teológicas e filosóficas que ecoam através dos tempos. Além disso, surge uma pergunta ainda mais intrigante. Como Caim, sendo um dos primeiros humanos, teria encontrado uma esposa e gerado descendência? Considerando Adão e Eva como os únicos progenitores da humanidade, essa questão levanta especulações sobre a existência de outros seres humanos ou possíveis interpretações alternativas do texto bíblico. A falta de detalhes explícitos na narrativa deixa espaço para uma miríade de interpretações, cada uma mais fascinante que a outra. À medida que aprofundamos nossa investigação, novas camadas de complexidade emergem, convidando-nos a explorar além da superfície das Escrituras. Portanto, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e embarcar conosco nessa intrigante descoberta, pois ainda há muito a ser revelado sobre essa figura enigmática e os segredos escondidos nas entrelinhas da Bíblia. Caim, uma figura central nas narrativas bíblicas, é apresentado como o primogênito de Adão e Eva, marcando o início da humanidade. Desde o começo, Caim carregava o peso das expectativas como o primeiro ser humano nascido, não criado. Ele se tornou agricultor, trabalhando arduamente na terra, enquanto seu irmão mais novo, Abel, escolheu ser pastor de ovelhas, cuidando dos animais. As diferentes ocupações dos irmãos refletem não apenas suas personalidades distintas, mas também os primeiros passos da humanidade na diversificação de atividades econômicas e sociais. O ponto de virada na história de Caim e Abel ocorre quando ambos decidem oferecer sacrifícios a Deus. Caim apresenta os frutos da terra, resultado de seu trabalho árduo no campo, enquanto Abel oferece as primícias e a gordura de seu rebanho. A narrativa bíblica descreve que Deus aceita a oferta de Abel com agrado, mas rejeita a de Caim. Esse momento de rejeição se torna um divisor de águas, alimentando sentimentos de inveja e ressentimento no coração de Caim. A rejeição da oferta de Caim por Deus gera uma série de especulações e debates teológicos que atravessam os séculos.
Alguns estudiosos sugerem que a oferta de Abel foi aceita devido à sua qualidade superior, representando o melhor de seu rebanho, enquanto a de Caim foi considerada inferior. Outros argumentam que a aceitação estava mais ligada à atitude e ao estado de espírito dos ofertantes, com Abel demonstrando maior devoção e sinceridade em seu ato de sacrifício. Esse evento enigmático levanta questões profundas sobre a natureza da fé e da obediência a Deus, bem como sobre o papel da intenção e do coração humano nos atos de adoração. À medida que a amargura de Caim cresce, ele começa a se afastar não apenas de Deus, mas também de seu irmão Abel. A tensão entre os dois irmãos aumenta, criando um clima de hostilidade e conflito. Caim, sentindo-se injustiçado e menosprezado, permite que a inveja e a raiva se transformem em ressentimento profundo. Essa animosidade culmina em um confronto fatal, onde Caim, movido por ciúmes e ira, comete o primeiro fratricídio da história, tirando a vida de Abel. Este ato de violência não apenas marca o início de uma série de tragédias humanas, mas também revela a fragilidade da natureza humana e a gravidade do pecado. A narrativa bíblica utiliza este evento para ilustrar as consequências devastadoras das escolhas erradas e das emoções descontroladas. A história de Caim e Abel, com sua complexidade moral e espiritual, continua a ser uma fonte rica de reflexão e interpretação, convidando os leitores a examinar suas próprias vidas e motivações à luz das lições que emergem desse episódio. A crescente amargura de Caim, alimentada pela rejeição divina de sua oferta, atinge seu ápice em um ato de violência que se torna a primeira tragédia humana registrada na Bíblia. Movido por um sentimento de injustiça e inveja, Caim se afasta cada vez mais de Deus e de seu irmão Abel. Essa tensão latente se transforma em ódio, culminando em um momento decisivo na narrativa bíblica. Em um dia fatídico, Caim convida Abel para ir ao campo. O cenário bucólico, que outrora simbolizava a paz e a prosperidade do trabalho na terra, agora se torna o palco de um crime horrendo. Sem qualquer indício de arrependimento ou hesitação, Caim ataca seu irmão Abel, cometendo o primeiro homicídio fratricida da história. O solo que antes produzia frutos, agora é manchado pelo sangue inocente de Abel e marcando um ponto sem retorno na trajetória de Caim. Este evento trágico vai além de um simples ato de violência. Ele é uma manifestação da fragilidade humana e da profundidade do pecado. A Bíblia não detalha o método ou os pensamentos de Caim durante o ato, mas o impacto é claro e profundo. O fratricídio é um símbolo da corrupção moral que pode surgir quando a inveja, o ciúme e a ira não são controlados. Este momento não apenas separa Caim de seu irmão, mas também o afasta ainda mais de Deus, criando uma barreira quase intransponível. A reação de Deus ao ato de Caim é imediata e severa. Deus confronta Caim, perguntando onde está Abel. A resposta de Caim, "Sou eu o guardador do meu irmão?", ressoa como uma expressão de sua alienação e falta de remorso. Este diálogo revela a seriedade da transgressão de Caim e sua recusa em reconhecer a gravidade de seu pecado. A narrativa enfatiza a importância do laço fraternal e a responsabilidade que cada indivíduo tem pelo bem-estar dos outros. A história de Caim e Abel não é apenas um conto de violência, mas também uma lição sobre as consequências das escolhas humanas. O fratricídio cometido por Caim se torna um alerta para as gerações futuras sobre os perigos do ressentimento e da falta de controle emocional.
A narrativa bíblica utiliza este evento para ilustrar as repercussões profundas e duradouras que um único ato de violência pode ter, ecoando através dos tempos como um lembrete sombrio da natureza destrutiva do pecado. Este evento trágico também marca o início de uma nova fase na relação entre Deus e a humanidade. A resposta divina ao pecado de Caim estabelece um precedente para o tratamento das transgressões humanas e a necessidade de justiça. A história continua a ressoar nas consciências dos leitores, convidando à reflexão sobre a natureza da justiça, do perdão e da redenção, sem fornecer uma conclusão definitiva, mas deixando um espaço para a meditação e a busca pessoal por entendimento. Após o terrível ato de fratricídio, Deus confronta Caim com a magnitude de seu pecado, resultando em uma resposta divina que serve como um marco na narrativa bíblica. Deus declara a Caim que o sangue de Abel clama da terra, evidenciando a gravidade de sua transgressão. Este momento crucial marca o início do castigo divino, uma combinação de justiça e misericórdia que define o destino de Caim. A ira divina se manifesta inicialmente através de uma maldição sobre Caim e seu trabalho. Deus amaldiçoa a terra que Caim cultivava, declarando que ela não mais produzirá frutos para ele. Este castigo atinge o cerne da identidade de Caim como agricultor, privando-o da capacidade de obter sustento da terra que antes era sua fonte de vida. A maldição, porém, vai além da simples infertilidade do solo. Ela simboliza a profunda separação entre Caim e a criação divina, refletindo a alienação espiritual resultante de seu pecado. Além da maldição sobre a terra, Deus marca Caim com um sinal visível de sua transgressão. Embora a Bíblia não descreva explicitamente a natureza dessa marca, ela serve como um lembrete constante do crime de Caim e da consequência de sua escolha nefasta. Este sinal também tem uma função protetora, garantindo que ninguém o matará em vingança. A marca, portanto, simboliza tanto a justiça divina quanto a misericórdia, preservando a vida de Caim, apesar de seu pecado grave. O castigo de Caim não se limita à maldição física e à marca visível. Deus decreta que Caim será um fugitivo e um errante na terra, condenado a vagar sem um lugar fixo para chamar de lar. Este exílio forçado reflete uma punição psicológica e emocional profunda, onde Caim é separado não apenas da terra, mas também da presença divina e da comunidade humana. A solidão e o constante deslocamento tornam-se parte integrante de sua pena, intensificando o peso de sua consciência culpada. A narrativa bíblica enfatiza as consequências abrangentes do pecado de Caim, mostrando como seu ato de violência não só destruiu a vida de Abel, mas também desestruturou completamente a existência de Caim. A ausência de um lar permanente e a necessidade de vagar como um errante servem como uma metáfora para a separação de Caim da proteção e do cuidado divino. Cada passo que ele dá na terra amaldiçoada é um lembrete de seu afastamento de Deus e das implicações duradouras de suas ações. Este castigo multifacetado exemplifica a complexidade da justiça divina, que combina punição, proteção e um constante convite ao arrependimento. A história de Caim, através de sua punição, revela a seriedade com que Deus trata o pecado, mas também a possibilidade de uma vida protegida sob a misericórdia divina, mesmo após um crime tão grave. Essa dualidade de justiça e misericórdia ecoa através da narrativa, convidando os leitores a refletirem sobre as próprias vidas e as consequências de suas escolhas.
A marca de Caim e seu exílio representam um ponto crucial na relação entre Deus e a humanidade, destacando a profundidade do impacto do pecado e a contínua oferta de proteção divina. Este episódio deixa um legado duradouro na narrativa bíblica, ilustrando a complexidade da justiça divina e a inescapável realidade das consequências humanas, preparando o terreno para as lições e reflexões que se seguirão na história bíblica. A imposição do castigo divino marca o início de um novo capítulo na vida de Caim, mergulhando-o em um exílio que simboliza sua separação de Deus e da humanidade. Condenado a vagar como um andarilho, Caim é afastado da presença divina e da convivência com outros seres humanos. Este exílio forçado não é apenas um deslocamento físico, mas também uma jornada de isolamento psicológico e emocional, refletindo a profundidade de sua transgressão. Caim, que antes trabalhava a terra e tinha um papel definido como agricultor, agora se vê sem um propósito claro, perdido em um mundo que se tornou hostil e infértil para ele. A terra, que anteriormente era uma fonte de sustento e estabilidade, agora o rejeita, tornando sua existência errante e precária. A maldição sobre a terra e a condenação ao exílio representam a quebra de sua ligação com a criação divina, intensificando sua sensação de desamparo e alienação. Enquanto vaga, Caim carrega o peso de sua culpa, um fardo invisível que o persegue a cada passo. A marca que Deus colocou nele, embora destinada a protegê-lo de ser morto, também serve como um símbolo constante de sua transgressão e da ira divina. Esta marca, cuja natureza exata permanece um mistério, é um lembrete de seu crime e das consequências que se seguiram, reforçando a sensação de isolamento e separação. A narrativa bíblica descreve a solidão de Caim como um reflexo da alienação espiritual e emocional causada pelo pecado. Distante de Deus e da comunidade humana, Caim é forçado a enfrentar as profundezas de sua própria consciência. Esta solidão imposta é tanto uma punição quanto uma oportunidade para introspecção, uma jornada interna onde ele deve confrontar a realidade de suas ações e suas repercussões. A vida errante de Caim, sem a segurança de um lar ou a companhia de outros, simboliza a desintegração de seu vínculo com a comunidade humana e com a presença divina. Apesar de sua condição errante, Caim expressa um medo profundo de ser morto por outros ao encontrá-lo. Este temor revela sua vulnerabilidade e a percepção das possíveis consequências de sua ação, mesmo enquanto carrega a marca de proteção divina. Em resposta a essa apreensão, Deus garante a Caim que ninguém o matará, colocando nele uma marca que o protege de vingança. Este ato de proteção divina, em meio ao castigo, destaca a complexidade da justiça divina, combinando misericórdia com punição. A jornada de Caim, como andarilho solitário, se torna um símbolo poderoso da alienação espiritual que resulta do pecado. Sua vida, marcada pela solidão e pelo constante movimento, reflete a profundidade da separação causada pela transgressão. Caim, agora afastado de Deus e dos humanos, vive uma existência que serve como um lembrete contínuo das consequências de suas escolhas e da fragilidade da condição humana. A história de Caim em sua errância revela as camadas profundas do castigo divino e a oportunidade para a introspecção e a possível redenção. Sua trajetória, marcada pela solidão e pela busca constante de sentido, ecoa através dos tempos como um testemunho das consequências duradouras do pecado e da complexidade da relação entre justiça e misericórdia divina. Esta fase de sua vida, sem um ponto de conclusão definido,
deixa em aberto as reflexões sobre o impacto de suas ações e a possibilidade de encontrar um caminho de reconciliação, tanto consigo mesmo quanto com Deus. No meio do exílio e da solidão de Caim, um novo elemento emerge na narrativa: a proteção divina. Após o fratricídio, Caim teme por sua vida, preocupado com a possibilidade de ser morto por outros humanos que poderia encontrar em suas errâncias. Este medo reflete sua vulnerabilidade e a consciência das consequências de seu ato terrível. Apesar de sua transgressão, Deus demonstra um ato de misericórdia ao assegurar que ninguém tiraria a vida de Caim. Deus coloca uma marca em Caim, um sinal visível que servia como proteção contra qualquer tentativa de vingança mortal. A natureza exata dessa marca não é descrita na Bíblia, o que contribui para seu mistério e significância simbólica. Este sinal é uma manifestação da justiça e da misericórdia divinas, garantindo que Caim, apesar de seu pecado, não enfrentaria a morte prematura pelas mãos de outros humanos. Esta proteção divina é um reconhecimento da complexidade da condição humana e da necessidade de equilíbrio entre justiça e compaixão. A marca de Caim, embora represente seu pecado, também simboliza a misericórdia contínua de Deus. Este ato de Deus ilustra a ideia de que, mesmo no julgamento, há espaço para a proteção e a graça. Deus, ao proteger Caim da vingança, demonstra que a vida humana possui um valor intrínseco, independentemente das ações cometidas. A marca, portanto, é um lembrete constante de que a misericórdia divina pode coexistir com a justiça, oferecendo uma oportunidade de reflexão e possível redenção. Este episódio também levanta questões sobre a existência de outros humanos durante o tempo de Caim. Se Caim temia ser morto por outros, isso implica que havia mais pessoas além de Adão, Eva e Abel. Esta possibilidade abre espaço para especulações e interpretações diversas sobre a narrativa bíblica. Alguns estudiosos sugerem que Adão e Eva poderiam ter tido outros filhos não mencionados explicitamente no texto, enquanto outros teorizam sobre a existência de outros seres humanos criados por Deus. Esta ambiguidade na narrativa acrescenta uma camada de profundidade ao relato e convida à exploração de diferentes perspectivas teológicas. A marca de Caim e a proteção divina também refletem a dinâmica da relação entre Deus e a humanidade. Mesmo após um ato de desobediência tão grave, Deus não abandona Caim completamente. Este gesto de proteção pode ser visto como uma extensão da graça divina, sugerindo que, apesar das falhas humanas, a possibilidade de redenção e de vida continua. A proteção de Caim é uma mensagem poderosa sobre a natureza da justiça divina, que não se limita a punições severas, mas inclui também a provisão de segurança e a chance de continuar vivendo. Caim, marcado e protegido, continua sua jornada como um andarilho, carregando consigo a complexidade de seu castigo e a misericórdia que lhe foi concedida. Esta proteção divina, enquanto previne a vingança mortal, também serve para isolar Caim ainda mais, forçando-o a confrontar as consequências de suas ações de forma profunda e contínua. A narrativa não oferece uma conclusão clara, deixando o destino final de Caim aberto à interpretação, mas a proteção divina concedida a ele é um lembrete constante do equilíbrio entre justiça e misericórdia na relação entre Deus e a humanidade. A proteção divina dada a Caim levanta uma pergunta intrigante: quem eram os outros que Caim tanto temia? Se Adão e Eva eram os únicos progenitores da humanidade, de onde poderiam vir essas outras pessoas?
Esta questão é uma das muitas enigmáticas que surgem ao se aprofundar na narrativa bíblica e tem sido objeto de debate e especulação teológica por séculos. Conforme Gênesis, Caim expressa a preocupação de que qualquer um que o encontrasse o mataria, sugerindo a existência de outros seres humanos além de sua imediata família. Esta declaração abre espaço para várias interpretações. Uma das teorias mais aceitas é que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas que não foram mencionados detalhadamente no texto bíblico. Naquela época, as famílias eram grandes, com várias gerações coexistindo devido à longevidade das vidas humanas mencionadas na Bíblia. Por exemplo, Adão viveu por 930 anos, tempo suficiente para ter uma vasta prole. Outra abordagem sugere que Deus poderia ter criado outros humanos além de Adão e Eva, o que explicaria a presença de outras pessoas durante o tempo de Caim. Esta interpretação, embora menos convencional, busca harmonizar a narrativa bíblica com as evidências arqueológicas e antropológicas que indicam a existência de comunidades humanas mais amplas na antiguidade. Embora esta hipótese não tenha um respaldo explícito no texto bíblico, ela oferece uma perspectiva interessante para preencher as lacunas deixadas pela narrativa. Ainda, alguns estudiosos propõem que os outros mencionados poderiam ser descendentes futuros de Adão e Eva, que Caim temia encontrar à medida que a população humana aumentava. Este medo de Caim é indicativo de uma consciência de consequências a longo prazo de suas ações, sugerindo um entendimento mais complexo da dinâmica social e das relações interpessoais da época. A proteção divina concedida a Caim, portanto, não só o preserva de vinganças imediatas, mas também reconhece a existência de uma comunidade humana em crescimento. Este ato de Deus, colocando uma marca em Caim, garante que ele não será morto por outros, mas ao mesmo tempo destaca a multiplicidade de descendentes de Adão e Eva que poderiam existir ou vir a existir. Este ponto levanta a especulação sobre a vida e a expansão humana após os primeiros eventos bíblicos. A narrativa de Caim e seus temores também toca em questões sobre moralidade e justiça divina. O medo de Caim de ser morto por outros reflete uma compreensão de que sua ação gerou um ciclo de violência que ele agora teme enfrentar. A marca de proteção de Deus pode ser vista como um esforço para interromper este ciclo, oferecendo uma nova direção para a história da humanidade. No entanto, a presença de outras pessoas, implícita na preocupação de Caim, continua a ser um mistério fascinante que estimula discussões teológicas e interpretações variadas. Essa preocupação de Caim com a existência de outros humanos, aliada à resposta protetora de Deus, sugere uma complexidade na narrativa que vai além das ações individuais. Reflete a evolução das primeiras comunidades humanas e a interconexão entre justiça, proteção e a sobrevivência da humanidade. A história não conclui esses aspectos, deixando-os abertos para a interpretação e o estudo contínuo, oferecendo uma rica fonte de reflexão sobre os primórdios da vida humana e as interações divinas com seus primeiros habitantes. No capítulo 4 do livro de Gênesis, versículos 16 e 17, a narrativa bíblica avança para um novo capítulo na vida de Caim. Após ser condenado a vagar como um andarilho e marcado pela proteção divina, Caim encontra uma mulher e estabelece uma relação conjugal. Este desenvolvimento aparentemente simples carrega consigo uma série de implicações e perguntas que enriquecem a complexidade da história de Caim. A Bíblia nos informa que Caim,
mesmo em seu estado errante e exilado, não está completamente isolado da sociedade. Ele encontra uma mulher com quem se casa e dessa união nasce seu filho chamado Enoque. Este evento marca o início de uma nova geração descendente de Caim, simbolizando tanto a continuidade da linhagem humana quanto a resiliência de Caim em meio à adversidade. A união matrimonial de Caim e o nascimento de Enoque sugerem que, apesar de seu castigo, há um aspecto de continuidade e renovação em sua vida. A história de Caim e sua esposa levanta a pergunta crucial sobre a origem dessa mulher. Se Adão e Eva eram os primeiros e únicos progenitores da humanidade, como Caim poderia encontrar uma esposa? Esta questão alimenta debates teológicos e interpretações diversas. Uma teoria amplamente aceita é que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas que não são detalhadamente mencionados na Bíblia e que Caim teria se casado com uma dessas irmãs. Naquela época, o casamento entre parentes próximos seria necessário para a propagação da humanidade e não teria as mesmas conotações negativas que adquiriram posteriormente. A possibilidade de Caim se casar com uma irmã é apoiada pela longevidade dos primeiros humanos mencionados na Bíblia. Adão, por exemplo, viveu 930 anos, o que permitiria uma grande descendência ao longo de várias gerações. Esta teoria se encaixa na narrativa de que as famílias eram grandes e interconectadas, com muitos filhos e filhas contribuindo para a expansão da população humana. Além disso, a decisão de Caim de construir uma cidade e nomeá-la em homenagem a seu filho Enoque é significativa. Este ato de construção representa não apenas um desejo de estabelecer uma nova comunidade, mas também um esforço para criar um legado duradouro, desafiando as adversidades de sua condição errante. A cidade de Enoque torna-se um testemunho da capacidade humana de superar dificuldades e forjar novos caminhos, mesmo diante de um passado marcado por tragédia e castigo. A fundação da cidade também pode ser vista como um símbolo da resiliência e da determinação de Caim em criar uma estrutura social estável e segura para sua descendência. Este ato contrasta fortemente com sua vida anterior de errância e alienação, indicando um esforço consciente para reconstruir sua vida e deixar uma marca positiva para as gerações futuras. A cidade de Enoque, portanto, serve como um farol de esperança e um novo começo para Caim e sua família. No entanto, o texto bíblico omite detalhes explícitos sobre como e com quem Caim estabeleceu sua relação conjugal, deixando espaço para especulações e interpretações variadas. Alguns estudiosos propõem que a omissão desses detalhes se deve ao foco da narrativa em aspectos mais amplos da condição humana e das interações divinas, enquanto outros veem nisso uma oportunidade para explorar diferentes teorias sobre a expansão da população humana e a coexistência de outros grupos de pessoas na época de Caim. A união decidido Caim com sua esposa e o nascimento de Enoque, junto com a fundação da cidade, representam um ponto de transição crucial na narrativa bíblica. Este desenvolvimento oferece uma perspectiva de redenção e continuidade, mesmo para alguém que cometeu um dos crimes mais graves registrados nas Escrituras. A história de Caim, portanto, continua a evoluir, mantendo sua relevância e complexidade e oferecendo um terreno fértil para a reflexão e a interpretação teológica. Este episódio na vida de Caim, com suas camadas de significado e implicações, deixa muitas perguntas sem resposta, mantendo viva a curiosidade e o interesse sobre as origens e os destinos dos primeiros humanos. A narrativa bíblica
rica em detalhes e aberta a múltiplas interpretações, convida os leitores a explorar as profundezas da experiência humana e a buscar entendimentos mais profundos sobre a natureza da justiça, do perdão e da renovação. A chegada de Caim a uma nova etapa de sua vida, com o encontro de uma esposa e o nascimento de seu filho Enoque, levanta questões intrigantes sobre a origem dessa mulher e a expansão da população humana. A narrativa bíblica é sucinta, oferecendo apenas uma vaga informação de que Caim conheceu sua mulher. Esta brevidade no relato tem sido fonte de extensa especulação e debate entre estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Uma interpretação comum é que Caim se casou com uma irmã, uma possibilidade que se baseia na premissa de que Adão e Eva, vivendo vidas extremamente longas, tiveram muitos filhos e filhas, além de Caim e Abel. Naquela época, o casamento entre irmãos não teria as mesmas conotações sociais e genéticas que adquiriu posteriormente. A necessidade de propagar a espécie humana justificaria tais uniões, especialmente no contexto das primeiras gerações após a criação. Este argumento é reforçado pela menção de que Adão viveu 930 anos e teve outros filhos e filhas, sugerindo uma população em crescimento a partir da descendência direta de Adão e Eva. Por outro lado, alguns estudiosos sugerem que a narrativa bíblica pode estar aludindo à existência de outros humanos criados por Deus, além da família de Adão e Eva. Esta interpretação, embora menos convencional, tenta harmonizar o relato bíblico com evidências arqueológicas e antropológicas que indicam a presença de comunidades humanas mais amplas na antiguidade. Esta teoria sugere que para a rápida multiplicação da humanidade seria necessário um contingente significativo de pessoas, algo que poderia ser difícil de alcançar apenas com a descendência direta de Adão e Eva. Contudo, é crucial notar que essa interpretação é especulativa e não encontra respaldo explícito no texto bíblico. A questão sobre a esposa de Caim também abre espaço para a reflexão sobre o propósito e a mensagem da narrativa bíblica. O foco do texto parece estar mais na linhagem e nos eventos significativos da vida de Caim do que em detalhes genealógicos específicos. Esta omissão pode ser intencional, direcionando a atenção para temas maiores de pecado, castigo, redenção e a relação entre Deus e a humanidade. A presença de uma esposa e a fundação de uma cidade por Caim também sugerem uma continuidade da vida e um esforço para criar uma nova sociedade, apesar de seu passado marcado por tragédia. A decisão de Caim de construir uma cidade e nomeá-la em homenagem a seu filho Enoque representa um ato de afirmação e resiliência. Este ato simboliza a capacidade humana de se reinventar e de encontrar propósito, mesmo após cometer graves erros. A cidade de Enoque se torna um símbolo de reconstrução e de esperança, um testemunho da determinação de Caim em deixar um legado positivo. No entanto, este desenvolvimento na história de Caim não vem sem suas ambiguidades e perguntas sem resposta. A fundação da cidade, o encontro com a esposa e o nascimento de Enoque são narrados de forma sucinta, deixando muito espaço para a interpretação. Quem exatamente era essa mulher e como Caim a encontrou permanecem questões em aberto. A narrativa bíblica, ao omitir detalhes explícitos, convida os leitores a explorar diferentes possibilidades e a refletir sobre as complexidades da condição humana e da interação divina. Esta fase da vida de Caim, marcada pela construção de uma nova vida e pelo estabelecimento de uma comunidade, contrasta fortemente com sua existência errante anterior.
A transição de um andarilho solitário para o fundador de uma cidade indica uma busca por redenção e um esforço consciente para superar as adversidades. A cidade de Enoque, portanto, não é apenas um local físico, mas um símbolo de renovação e de nova esperança. A narrativa de Caim, com todas as suas lacunas e possibilidades interpretativas, continua a ser um terreno fértil para o estudo teológico e a reflexão pessoal. A história não oferece conclusões definitivas, mas sim um convite constante para a exploração e a busca por entendimento mais profundo sobre os mistérios da vida, da justiça divina e da capacidade humana de resiliência e renovação. A narrativa bíblica que descreve Caim encontrando uma esposa e tendo um filho chamado Enoque nos leva a considerar as práticas culturais e as dinâmicas sociais das primeiras gerações da humanidade. Uma interpretação amplamente aceita é que Caim se casou com uma irmã, uma hipótese fundamentada na ideia de que Adão e Eva, sendo os progenitores da humanidade, tiveram muitos outros filhos e filhas que não foram mencionados detalhadamente no texto bíblico. Naquele período, o casamento entre parentes próximos, como irmãos, seria necessário e aceitável para a propagação da espécie humana. As normas e tabus sociais que conhecemos hoje não se aplicavam da mesma maneira nos primórdios da história humana. A Bíblia sugere que Adão viveu 930 anos e durante esse longo período, ele e Eva teriam gerado uma vasta descendência. Esta longevidade, combinada com a necessidade de crescimento rápido da população humana, torna plausível a prática de casamentos entre parentes próximos. A ausência de informações detalhadas sobre todos os filhos de Adão e Eva pode ser vista como uma escolha narrativa para focar nos eventos e personagens mais significativos da história bíblica. Gênesis, por exemplo, menciona que Adão teve outros filhos e filhas, além de Caim, Abel e Sete, o que sugere uma prole considerável que poderia ter formado a base para os primeiros casamentos e a expansão da humanidade. Esta interpretação, baseada na lógica interna da narrativa bíblica, oferece uma explicação coerente para a origem da esposa de Caim e a subsequente multiplicação da raça humana. Além de Caim, outros personagens bíblicos também se casaram com parentes próximos, ilustrando a aceitação dessa prática nas primeiras gerações. Por exemplo, Abraão casou-se com sua meia-irmã Sara, e Isaque casou-se com sua prima Rebeca. Estas uniões não só eram culturalmente aceitáveis, mas muitas vezes consideradas necessárias para manter a pureza da linhagem familiar e assegurar a continuidade das promessas divinas. A história de Noé após o dilúvio fornece outro exemplo significativo. Após a grande inundação, Noé e sua família foram encarregados de repovoar a terra. Dada a escassez populacional, os filhos de Noé teriam se casado entre si ou com suas irmãs para cumprir o mandato divino de multiplicar-se e encher a terra. Este contexto histórico e cultural reflete a flexibilidade das normas sociais e a necessidade pragmática de tais uniões nos estágios iniciais da história humana. A aceitação e a prática de casamentos entre parentes próximos continuaram até que surgiram as leis mosaicas, aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão e Eva. Estas leis, detalhadas no livro de Levítico, estabelecem proibições explícitas contra casamentos entre parentes próximos, refletindo a evolução das práticas matrimoniais à medida que a população humana crescia e se diversificava. As proibições foram promulgadas como parte da aliança com Moisés e visavam preservar a saúde genética e evitar os riscos associados à endogamia.
O livro de Levítico, parte integrante das escrituras hebraicas, apresenta uma regulamentação minuciosa das relações familiares, proibindo relações sexuais entre parentes próximos, como irmãos, pais e filhos, tios e sobrinhos. Estas leis representam uma mudança significativa nas práticas culturais, sinalizando a necessidade de novas regras para proteger a humanidade à medida que ela se expandia. É interessante notar que a Bíblia, ao abordar essas questões, oferece tanto exemplos de uniões aceitáveis no contexto de sua época quanto diretrizes para novas práticas sociais. Este equilíbrio entre tradição e evolução reflete a complexidade das narrativas bíblicas e a profundidade do pensamento teológico que subjaz às Escrituras. As práticas culturais e as mudanças nas normas sociais, conforme descritas na Bíblia, ilustram a adaptabilidade e a resiliência da humanidade ao longo da história. As histórias de casamentos entre parentes próximos, embora estranhas aos olhos modernos, são compreendidas dentro de seu contexto histórico e cultural. Elas oferecem uma visão sobre a evolução das sociedades humanas e a forma como as relações familiares foram regulamentadas para assegurar a saúde e a prosperidade das comunidades. A análise dessas práticas também revela a importância da linhagem familiar e da continuidade das promessas divinas nas narrativas bíblicas. Os exemplos de Abraão e Sara, Isaque e Rebeca e os filhos de Noé após o dilúvio destacam a centralidade da família e da prole na manutenção das tradições e das bênçãos divinas. Essas histórias, ricas em detalhes e complexidade, continuam a oferecer insights valiosos sobre a natureza das relações humanas e a evolução das normas sociais ao longo do tempo. Os exemplos de casamentos na Bíblia, particularmente entre membros da mesma família, fornecem uma visão rica e detalhada das práticas culturais e das necessidades da época. Esses relatos refletem as normas sociais e a aceitação de tais uniões nos estágios iniciais da história humana, destacando a importância da continuidade da linhagem familiar e da preservação das promessas divinas. Um dos exemplos mais notáveis é o casamento de Abraão e Sara. Abraão, considerado o pai da fé, casou-se com Sara, que era sua meia-irmã. Este casamento, descrito em Gênesis, não apenas ilustra a aceitação de uniões entre parentes próximos, mas também destaca a importância de manter a linhagem familiar pura e forte. Sara, originalmente chamada Sarai, era filha do mesmo pai de Abraão, mas de uma mãe diferente. Este detalhe genealógico é crucial para entender a dinâmica familiar e as práticas culturais da época. A união de Abraão e Sara foi abençoada por Deus, resultando na promessa de uma grande descendência, o que reforça a aceitação e a legitimidade dessas uniões nos contextos bíblico e cultural. Outro exemplo significativo é o casamento de Isaque, filho de Abraão, com Rebeca, que era sua prima. O relato bíblico detalha como Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa adequada para Isaque entre seus parentes em Padã-Arã, uma região que hoje corresponde ao norte da Síria. O servo encontra Rebeca junto ao poço, e ela é descrita como sendo a neta de Naor, irmão de Abraão, tornando-a uma prima em primeiro grau de Isaque. Este casamento, além de ser culturalmente aceitável, foi visto como providencial e divinamente guiado, conforme descrito em Gênesis 24. A história enfatiza a importância da continuidade da linhagem familiar e da manutenção das promessas divinas feitas a Abraão. Além de Abraão e Isaque, o exemplo de Noé e sua família após o dilúvio é igualmente revelador. Após a grande inundação, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, receberam a incumbência de repovoar a terra,
Com a população mundial reduzida a apenas 8 pessoas, incluindo Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos, os casamentos entre parentes próximos eram inevitáveis. Estes eventos são descritos em Gênesis 9, onde Deus abençoa Noé e seus filhos, ordenando-lhes que sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A necessidade de tais uniões é justificada pela missão divina de repovoar a terra, destacando a adaptabilidade das normas sociais às exigências das circunstâncias. Esses exemplos bíblicos de casamentos entre parentes refletem uma prática cultural que era comum e necessária nas primeiras gerações da humanidade. Antes das leis mosaicas, não havia proibições explícitas contra essas uniões. A necessidade de garantir a continuidade da espécie humana e de preservar as linhagens familiares justifica essas práticas. É somente com a revelação das leis mosaicas, aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão e Eva, que surgem proibições claras contra casamentos entre parentes próximos. Estas leis, detalhadas no livro de Levítico, estabelecem uma nova norma social que visava proteger a saúde genética da população e prevenir as consequências negativas da endogamia. O livro de Levítico, parte integrante das escrituras hebraicas, apresenta uma regulamentação detalhada das relações familiares, proibindo relações sexuais entre parentes próximos, incluindo mãe, pai, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos e sobrinhas. Essas proibições refletem uma evolução nas práticas culturais e nas necessidades sociais da época, destacando a importância da proteção da saúde genética e da manutenção da ordem social. As leis mosaicas você significa significativo na evolução das práticas matrimoniais, sinalizando uma transição de normas flexíveis e adaptativas para regulamentos mais estruturados e específicos. A análise desses exemplos de casamentos na Bíblia oferece uma compreensão mais profunda das práticas culturais e sociais das primeiras gerações da humanidade. Esses relatos ilustram como as normas e as práticas sociais evoluíram ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades e às circunstâncias de cada período histórico. A aceitação e a prática de casamentos entre parentes próximos nos tempos bíblicos refletem a adaptabilidade e a resiliência da humanidade, destacando a importância da linhagem familiar e das promessas divinas na narrativa bíblica. Essas histórias, com sua riqueza de detalhes e complexidade, continuam a oferecer insights valiosos sobre a evolução das normas sociais e culturais, convidando os leitores a refletir sobre a natureza das relações humanas e a adaptação das práticas sociais às necessidades históricas. Elas nos lembram da capacidade da humanidade de se adaptar e evoluir, mantendo a continuidade e a integridade das tradições e das promessas divinas ao longo do tempo. A introdução das leis mosaicas marca um ponto de virada significativo na regulamentação das relações familiares e práticas matrimoniais entre os descendentes de Adão e Eva. Aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão e Eva, estas leis emergem como parte da aliança estabelecida por Deus com Moisés, refletindo uma evolução nas normas sociais e uma resposta às necessidades emergentes de uma população humana em crescimento e diversificação. As leis mosaicas, detalhadas no livro de Levítico, capítulo 18, estabelecem proibições explícitas contra casamentos e relações sexuais entre parentes próximos. Esta regulamentação minuciosa abrange uma ampla gama de relações familiares, incluindo mãe, pai, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas e outros parentes próximos.
As proibições são claras e específicas, delineando as fronteiras das relações aceitáveis e inaceitáveis dentro da comunidade israelita. Esta mudança nas normas sociais reflete a necessidade de proteger a saúde genética da população e prevenir os riscos associados à endogamia, que poderiam levar a doenças hereditárias e outras complicações genéticas. A implementação destas leis também destaca a importância da preservação da ordem social e da coesão comunitária. Ao estabelecer limites claros para as relações familiares, as leis mosaicas ajudam a manter a integridade das famílias e a evitar conflitos e tensões que poderiam surgir de uniões consideradas inadequadas ou imorais. Este conjunto de regulamentos é parte de um esforço maior para construir uma sociedade justa e ordenada, onde as relações humanas são guiadas por princípios divinos de justiça, pureza e santidade. O contexto histórico e cultural da revelação das leis mosaicas é crucial para entender sua importância e impacto. A aliança com Moisés, estabelecida durante a jornada dos israelitas pelo deserto rumo à Terra Prometida, representa um momento de formação e consolidação da identidade nacional e religiosa do povo de Israel. As leis mosaicas, incluindo aquelas que regulam o casamento e as relações familiares, são parte integrante desse processo de formação, fornecendo um quadro ético e moral que define e distingue a comunidade israelita das nações vizinhas. A introdução das proibições contra o casamento entre parentes próximos pode ser vista como uma evolução natural das práticas culturais à medida que a população humana crescia e se diversificava. Nos primeiros estágios da humanidade, conforme relatado na Bíblia, o casamento entre irmãos e outros parentes próximos era uma necessidade pragmática para garantir a propagação da espécie. No entanto, com o aumento da população e a formação de comunidades mais complexas, tornou-se necessário estabelecer novas normas que garantissem a saúde genética e a estabilidade social. As leis mosaicas refletem uma preocupação divina com a proteção e o bem-estar da humanidade, evidenciando uma atenção meticulosa aos detalhes da vida cotidiana. A regulamentação das relações familiares, como descrita em Levítico, é um exemplo claro de como as leis divinas são projetadas para promover a justiça, a pureza e a harmonia dentro da comunidade. Essas leis também ilustram a adaptabilidade das normas divinas às circunstâncias mutáveis da vida humana, demonstrando uma flexibilidade que permite à humanidade evoluir e prosperar de acordo com os princípios divinos. Além das proibições específicas, as leis mosaicas também incluem instruções gerais sobre a santidade e a pureza nas relações familiares, refletindo uma visão holística da vida comunitária. O foco na pureza e na santidade é um tema recorrente nas escrituras hebraicas, sublinhando a importância de viver de acordo com os mandamentos divinos, para manter uma relação correta com Deus e com os outros membros da comunidade. A introdução das leis mosaicas contra o casamento entre parentes próximos também tem implicações teológicas profundas. Estas leis não apenas regulam as práticas sociais e familiares, mas também refletem a santidade e a justiça de Deus. Ao seguir estas leis, os israelitas são chamados a imitar a santidade divina em suas próprias vidas, tornando-se um povo separado e dedicado a Deus. Esta dimensão espiritual das leis mosaicas destaca a interconexão entre a ética, a moralidade e a espiritualidade na tradição bíblica.
Em suma, as leis mosaicas representam uma evolução crucial nas práticas culturais e sociais da humanidade, adaptando as normas antigas às novas realidades de uma população crescente e diversificada. Elas servem como um testemunho da contínua preocupação divina com a justiça, a pureza e a harmonia dentro da comunidade humana. Estas leis, com sua riqueza de detalhes e profundidade teológica, continuam a ser uma fonte vital de orientação e reflexão para as gerações futuras, ilustrando a complexidade e a sabedoria da regulamentação divina das relações humanas. Os debates teológicos em torno da história de Caim, sua esposa, e a expansão da humanidade ilustram a rica tapeçaria de interpretações e entendimentos que emergem das narrativas bíblicas. As diferentes tradições religiosas e linhas teológicas trazem à tona uma diversidade de perspectivas, cada uma oferecendo insights valiosos sobre os primeiros capítulos da história humana, conforme descrita na Bíblia. Esta pluralidade de interpretações sublinha a complexidade e a profundidade dos textos sagrados, convidando os leitores a uma reflexão mais profunda sobre suas mensagens e significados. A história de Caim, em particular, suscita uma série de questões teológicas e filosóficas que têm sido objeto de estudo e debate ao longo dos séculos. A origem da esposa de Caim, a natureza de sua marca e as implicações de sua proteção divina são temas que continuam a fascinar e desafiar estudiosos e fiéis. As interpretações variam desde abordagens literais e históricas até leituras simbólicas e metafóricas, cada uma contribuindo para uma compreensão mais ampla e rica da narrativa bíblica. Entre as interpretações mais convencionais, a hipótese de que Caim se casou com uma irmã reflete uma compreensão das práticas culturais e das necessidades demográficas das primeiras gerações humanas. Esta perspectiva é amplamente aceita entre muitos estudiosos e teólogos, pois se alinha com a lógica interna da narrativa bíblica e a descrição de famílias grandes e interconectadas. Por outro lado, a especulação sobre a criação de outros humanos por Deus oferece uma abordagem alternativa que busca harmonizar a narrativa bíblica com descobertas arqueológicas e antropológicas, embora essa teoria não encontre respaldo explícito no texto sagrado. A importância do respeito pela tradição e pela autoridade das Escrituras é um princípio fundamental que permeia esses debates teológicos. As diferentes interpretações devem ser consideradas à luz da tradição religiosa e da intenção original dos textos bíblicos. Esta abordagem respeitosa e cuidadosa garante que a integridade das Escrituras seja mantida, enquanto se busca entender e aplicar suas lições em contextos contemporâneos. No entanto, é crucial reconhecer que, apesar das divergências interpretativas, há um consenso entre muitos estudiosos e fiéis de que não devemos questionar ou duvidar da sabedoria divina. A tradição bíblica ensina que a verdadeira compreensão reside na aceitação da palavra de Deus e na submissão à sua vontade. Esta perspectiva enfatiza a fé e a confiança na sabedoria divina, independentemente das complexidades e ambiguidades que possam surgir na interpretação dos textos sagrados. A história de Caim, com suas camadas de significado e suas implicações teológicas, continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão para os crentes. Ela nos lembra da fragilidade da condição humana, da gravidade do pecado e das consequências de nossas escolhas. Ao mesmo tempo, destaca a misericórdia e a proteção divina,
oferecendo um testemunho poderoso da justiça e da compaixão de Deus. Em conclusão, os debates teológicos sobre a história de Caim e as primeiras gerações humanas exemplificam a riqueza e a profundidade das narrativas bíblicas. Eles nos convidam a explorar as complexidades da fé e da compreensão humana, enquanto mantemos um respeito profundo pela tradição e pela autoridade das Escrituras. A verdadeira sabedoria, como ensina a tradição bíblica, reside na aceitação da palavra de Deus e na submissão à sua vontade, oferecendo-nos uma bússola moral e espiritual para navegar pelas intricadas questões da vida e da fé.